Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução de questões da segunda série do ensino médio, Matemática e suas tecnologias. Módulo 11, setor B, exercício extra 2, caderno do aluno, para os alunos do Colégio Civitatis Vila Prudente. Então, vamos para os comentários de uma questão bem interessante do Enem. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com que deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Então, nós temos aqui as informações de que forma que acontece o match. Então, vejam, o usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. Então, já nós temos aqui o usuário P, que define o raio de abrangência de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter o match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o candidato P costuma frequentar para ativar o aplicativo indicado por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observe aqui que nós temos aqui os bares 1, 3, 2, 4 e 5, que o usuário P costuma frequentar. Sabe que se usuários Q, então nós temos aqui o usuário Q, o usuário R, que está aqui, e o usuário S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. O usuário P está nessa posição aqui. E que esses definem raios de abrangência iguais. Então, o raio de abrangência de Q é 3 km, de R 2 km e de S 5 km. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários P, Q, R e S simultaneamente, com os três. Então, vejam, o usuário P está aqui e ele vai se deslocar a um dos bares aqui, indicado por 1, 2, 3, 4 e 5. Ele define um raio de abrangência de 3 km. Então, vamos lá. Como é que fica a nossa resolução? O usuário P define um raio de 3 km. Transcrevendo os dados aqui. Usuário Q, 3 km, usuário R, 2 km e usuário S, 5 km. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos definir o raio de abrangência de cada um dos usuários. E depois nós deslocamos aqui o usuário P, cujo raio de abrangência é de 3 km. Então, vamos. O usuário R, o raio de abrangência dele é 2 km. Então, R está aqui e eu vou traçar o círculo. Mesmo que não tenha um aparelho para fazer, nós temos aqui as coordenadas definidas. 1, 2, ó. Então, o raio sendo 2, eu tenho que passar por esse ponto aqui, por esse ponto, por esse. Então, traçando aqui, eu tenho exatamente o círculo de abrangência de raio 2. O usuário Q
tem um raio de abrangência de 3 km, que está nesta posição. Então, se eu traçar aqui o círculo de abrangência, eu tenho aqui o 5 é exatamente o outro. Então, 3 km vai estar aqui nesse ponto, esse aqui, pronto. Então, esse é o raio de abrangência do usuário Q, raio de 3 km. O usuário S, por sua vez, tem um raio de abrangência de 5 km. Então, vai estar exatamente assim. Desta forma, praticamente já nós resolvemos o exercício. O usuário P tem que deslocar para os bares aqui, mas tem que ter um match com os três. Então, como nós temos aqui o 2 está fora, o 3, 4, então o usuário P tem que estar neste bar, nesta posição aqui. Vejam, o usuário P define um raio de medida de abrangência de 3 km. Se vocês observarem aqui, essa distância aqui é menor do que 3, essa distância aqui com o usuário Q também é menor do que 3, e aqui exatamente é igual a 3, porque aqui está dizendo com medida de 3 km. Então, com certeza, o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S em que bar? No bar 1. Portanto, alternativa letra A. Questão bem interessante do Enem, o exercício extra do caderno do aluno do Colégio Civitatis. Gostaram? Não esqueçam, façam sua inscrição no canal. Estão interessados nas demais videoaulas de matemática e suas tecnologias? Ativem o sininho, assim vocês serão os primeiros a receberem as notificações das demais videoaulas de matemática e suas tecnologias. E se você gostou especificamente desta videoaula, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal. E também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando na segunda série do ensino médio, cliquem na playlist Colégio Civitatis, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.